Bom dia, prof. Hoje eu e a Heloísa Genovez, da 614, a gente vai comentar um pouco sobre o experimento 2, a etapa 1 do experimento 2, que trata sobre o método de Monte Carlo. O método de Monte Carlo ele é um método de probabilidade geométrica e que, nesse caso, a gente vai se utilizar para poder determinar a área de interesse. Então, no presencial, a gente vai ter uma caixa, dentro dessa caixa a gente vai ter um círculo, e a nossa área de interesse vai ser esse círculo lilás. Então, a gente vai se utilizar do GeoGebra e a gente vai trabalhar com 150 botões. Ele vai simular a experiência de lançar essa caixa para cima e fazer com que os botões caiam. E aí a gente contaria o número de botões dentro desse círculo de interesse. De forma que a gente ia poder se utilizar dessa forma, onde a quantidade média de botões na região de interesse dividido pela quantidade de botões na região total é aproximadamente igual à área da região de interesse dividida pela área da região total. E a gente poderia calcular a área de interesse, né? Então, na questão 2, a gente fez essa simulação no GeoGebra 10 vezes, com 150 botões, e anotou o número de botões que caíram na área de interesse, para que na questão 3 a gente pudesse calcular a média desses botões que caíram. Então, a gente fez a soma, dividiu por 10, que foi o número de vezes que a gente repetiu o experimento, e chegou numa média de 117,2. Com essa média, a gente dividiu pelo número total de botões e a gente obteve a probabilidade de 78,1% desses botões caírem na área de interesse. Na questão 4, então, do relatório, a gente tinha o seguinte, que era, utilizando as quantidades do exemplo anterior, a gente tem que 4 vezes a quantidade média de botões na área de interesse sobre a quantidade de botões na região total e geraria um valor aproximado de π. E pede para a gente realizar, então, o cálculo do erro relativo associado ao resultado e como a gente consegue mostrar, sem os dados, que esse era o valor estimado mesmo, a partir do conhecimento das áreas. Então, sabendo, né, que a quantidade média de botões na região de interesse era 117 e na total era 150, a gente, realizando os cálculos na fórmula do slide anterior, vê que isso dá 3,125. E quando a gente considera o π com o valor de 3,145, a gente vai ter um erro relativo de 0,525%, né? Porque o erro relativo nada mais é do que o erro absoluto sobre o nosso valor verdadeiro vezes 100. Então, para a gente deduzir aquela equação, a gente vai se utilizar dos conhecimentos sobre a área. Sabendo que a área do quadrado é 2L ao quadrado, né, que seria 2L vezes 2L, a gente sabe que o diâmetro desse círculo vai ser 2L. Então, o raio vai ser L. Com isso, né, sabendo disso, sabendo que a área do círculo é πr ao quadrado, a gente usa daquela fórmula vista anteriormente, em que a quantidade média de botões na região de interesse sobre a quantidade de botões na região total é aproximadamente a área do círculo, que é a nossa região de interesse, sobre a área total, que seria πl ao quadrado, área do círculo, sobre 4L ao quadrado, que é a área do quadrado. Então, realizando os cálculos, a gente consegue levar esse 4 para esse lado, multiplicando essa divisão. A gente pode cortar os L's e a gente vai chegar na nossa equação de interesse. Na questão 5, a gente tem um questionamento de como seria se o círculo tivesse inscrito no hexágono regular, fazendo então com que esse K, que seria um valor multiplicando essa divisão de quantidade média de botões na região de interesse sobre a quantidade de botões na região total, se ela continuaria sendo 4. Para isso, então, a gente precisa analisar como seria esse círculo inscrito no hexágono, que a gente tem um hexágono de lado L, em que a sua área seria 3 raiz de 3 vezes L ao quadrado sobre 2, e o círculo, ele é πr ao quadrado. Mas nesse caso, diferentemente da questão anterior, o nosso raio, ele não é igual ao lado da nossa área de interesse. O raio, ele vai ter que ser obtido a partir do cálculo da tangente do ângulo que se forma com o triângulo, pensando no lado do hexágono regular. Então, para isso, a gente vai ter que a tangente de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 3, é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto, nesse caso, seria L sobre 2, porque aqui a gente tem L, aqui é a metade, nesse pedaço é L sobre 2, e o nosso cateto adjacente é o raio. A partir disso, então, a gente consegue realizar os cálculos e chegar na conclusão de que o L, em função de R, vai ser L, 2R, raiz de 3 sobre 3. Com isso, a gente pode calcular a área do hexágono em função do R. Para isso, a gente tem que ver quanto que é L ao quadrado, já que aqui a gente utiliza L ao quadrado, que dá 4R ao quadrado vezes 3 sobre 9, simplificando que é 4R ao quadrado sobre 3, e a gente consegue então calcular que a área do hexágono regular, em função do R, vai ser 2 raiz de 3 vezes R ao quadrado. Com isso, a gente consegue realizar aquele cálculo anterior da região de interesse sobre a região total ser aproximadamente, né, a quantidade de botões da região de interesse sobre a quantidade de botões da região total. Então, a gente consegue ver que o K, que antes era 4, que multiplicava essa divisão, que seria um valor aproximado de π, agora é 2 raiz de 3.